E a cena pós-créditos que foi trocada de Quarteto Fantástico, hein? Ela revelaria a participação de um personagem não anunciado de Vingadores Doomsday. E isso mudaria radicalmente as coisas, eu já explico por quê. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia. Vamos pro que interessa. É a semana de estreia de Quarteto Fantástico. Eu já assisti o filme, já fiz meu vídeo de análise e nota aqui. Mas esse não é o vídeo de análise com spoiler do filme. Ou seja, eu não vou falar da cena pós-créditos oficial que tá no filme, a não ser isso aqui. Tradução automática, Quarteto Fantástico Primeiros Passos. O diretor revela quem filmou a cena pós-créditos. E faz sentido. Peraí, não foi o diretor de Quarteto Fantástico que dirigiu a cena pós-créditos de Quarteto Fantástico? Ah! Quem será? Quem será que dirigiu? O diretor, Matt Shakman, que também foi diretor de vários episódios de WandaVision, enfim, confirma que não foi ele quem filmou a cena pós-créditos do filme Quarteto Fantástico. Durante uma entrevista ao Comic Book, Shakman revelou que a dupla Joe e Anthony Russo, de Vingadores Doomsday, que sempre traduzem automaticamente para Dia do Juízo Final, será que esse vai ser o título oficial em português? Não sei. Mas enfim, os diretores do próximo Vingadores foram os responsáveis pela cena pós-créditos do filme. Só para deixar claro aqui, quem não assistiu o Quarteto Fantástico ainda, existem duas cenas pós-créditos. A primeira é aquela do meio dos créditos, que tem conexão direta com Vingadores Doomsday, e é essa cena aqui sobre a qual estamos lendo. E depois tem uma cena lá no finalzinho, depois de tudo, que é uma cena mais divertidinha. Vale a pena também, mas é mais divertidinha, não é uma conexão com o próximo Vingadores. Agora, olha que interessante. A sequência final, a cena do meio dos créditos, não é? Foi filmada durante a produção de Doomsday, que começou a ser filmado lá no início desse ano. Shakman também disse que não teve dificuldades em passar as coisas para os irmãos Russo, elogiando-os por sua natureza colaborativa. Achei interessante o que ele fala aqui depois, ó, abre aspas. Eles estavam muito envolvidos em como estávamos fazendo esse filme. Eles queriam visitar os nossos cenários e assistir cenas, conhecer esses personagens para que eles pudessem tratá-los bem, fazer o certo por eles no próximo filme. Eles também são bons protetores desses personagens. Muitas vezes penso em trabalhar na Marvel como uma corrida de revezamento. Você corre o mais forte e rápido que pode durante aquela sessão da corrida que pertence a você, e então você passa o bastão adiante. Passei o bastão para o Joe e o Anthony Russo, e agora eles estão correndo, produzindo Vingadores Doomsday. Portanto, é uma situação bem similar a pós-créditos de Thunderbolts, que eu comentei aqui no canal também, que era basicamente um teaser de Vingadores Doomsday, porque é uma cena que retrata um momento que provavelmente vai se desenrolar durante o próximo filme dos Vingadores. E a mesma coisa se aplica a essa cena no meio dos créditos de Quarteto Fantástico. Não quer dizer que a gente vai ir no cinema, assistir Vingadores Doomsday e aquela mesma cena vai passar. Não. Mas significa que essas cenas pós-créditos filmadas pelos irmãos Russo fazem parte sim da história do próximo Vingadores. E é muito legal saber disso, do meu ponto de vista. Mas aí você pergunta, Luquinha, peraí, o vídeo não era sobre a cena trocada de Quarteto Fantástico? Sim. E é agora que as coisas ficam interessantes, agora que vamos falar disso. Eu não tô falando dessas cenas falsas geradas por inteligência artificial que espalham por aí como se fosse a cena original vazada de Quarteto Fantástico. Nossa, tem um monte disso. Facebook e Instagram são terríveis para espalhar essas fake news aí de cenas feitas por inteligência artificial. Eu vi, de fato, essa cena aqui do Robert Downey Jr. sendo reconstruído. E o pessoal dizendo que era uma cena de Quarteto Fantástico, que vazou e não sei o que. Gente, sem a menor chance. Dá pra ver que isso aqui é inteligência artificial. E mesmo se não fosse, pensa comigo. Caraca, bizarríssimo. Pesada a cena. Porque olha, é o Tony Stark tipo numa mesa de cirurgia. Tá certo que não dá pra ver direito aqui porque tá borrado. Mas imagina isso no cinema. Tipo, ressuscitando literalmente o cara, o personagem com o corpo lá. Nossa, bizarro, bizarro. Imagina a criança, a família foi ver Quarteto Fantástico, foi com a criançada lá, chega a cena pós-créditos, pô, aparece isso aí, nossa, sai criança chorando do cinema, fazendo um maior escândalo, nossa, ia ser terrível, a Disney ia se superar fazendo algo assim. Então não
não se trata disso aqui, mas eu gosto de trazer esse tipo de coisa aqui pro canal para informar. Já fiz uns 2 vídeos aqui, inclusive, só compilando esses falsos vazamentos e desmascarando eles para vocês. Eu acho até que eu mereço um like. Cadê o like aí no vídeo? Dá uma força aí, o like é importante, porque aí o YouTube vê que o nosso canal presta, aí vai recomendar mais o vídeo, né? Eu conto com vocês aí da família Loquia para me dar essa força. E assim eu vou poder continuar desmascarando os falsos vazamentos e trazendo os vazamentos que tem mais fundamento aqui para o canal, né? Pra gente conversar, teorizar, curtir as possibilidades desses filmes que a gente adora e que estão por vir. Vamos falar agora dessa cena que foi trocada de fato, mas um breve alerta aqui, se você não quiser leves spoilers da cena pós-créditos real que tá lá no filme, dá uma pausa nesse vídeo, volta depois, porque tem um leve spoiler aqui na notícia, tá? Vou abrir aqui, vambora. Pay, tradução automática. A Marvel trocou a participação do Chris Evans como Nômade pela participação do Doutor Destino na cena pós-créditos de Quarteto Fantástico. Esse é o spoiler, tá? A cena do meio dos créditos tem a participaçãozinha do Doutor Destino, muito breve, nada demais. Abaixe as expectativas, mas enfim. Originalmente o plano era colocar o Chris Evans como o Nômade. Isso já demanda algumas explicações. Primeiro, quem é o Steve Rogers como Nômade? Lá em 1974, o Steve Rogers, descontente com o posicionamento do governo americano e do presidente americano, decidiu abandonar o título de Capitão América e se tornou o Nômade, com essa roupinha aqui, mó estilosa, com decotão, mostrando peitoral bonito. Olha aqui, essa aqui é uma imagem que mostra com mais detalhes. E vale reforçar, tá? 1974. Capitão América, Steve Rogers, abandonou o título de Capitão América porque estava descontente com o presidente. Eu acho que isso aí é só, sabe, um lembrete, assim, um factoide que pode ser interessante para as pessoas que acham que hoje em dia os quadrinhos estão muito políticos. Hoje em dia estão metendo política, que curioso, né? Porque 1974 que aconteceu isso aí, né? A história fala por si só. Os fatos não mentem. Mas enfim, continuando no universo cinematográfico da Marvel, o Nômade também apareceu. Quando o Steve Rogers estava fugitivo do governo, olha, também outra coisa, hein? Descontente com a decisão do governo americano, Steve Rogers abandonou o título de Capitão América e, apesar do nome Nômade não ter sido dito em Vingadores Guerra Infinita, é o título oficial que ele adotou quando estava foragido do governo, deixou a barba crescer, ficou usando esse uniforme sem a estrela arrancada aqui. Enfim, esse é o Nômade que nós temos nos filmes. Agora que já sabemos quem o Nômade é, vamos voltar aqui para a notícia do site. De acordo com a informante My Time to Shine Hello, que ó, antiga, já está há um tempo reportando várias coisas, é relativamente confiável essa informante. Abre aspas, em O Quarteto Fantástico Primeiros Passos, a Marvel planejou originalmente uma cena pós-créditos com Chris Evans como Nômade vindo avisá-los, Capitão América, e avisar ao Quarteto Fantástico? Avisar o quê? Sobre o que ele poderia avisar que não uma crise multiversal, que não um perigo do Doutor Destino, não é? Aí é fácil tirar essa conclusão. Mas então, continuando, eles o substituíram por uma cena com o Doutor Destino, agora na versão final do filme. Vale dizer que o Steve Rogers apareceu pela última vez velhaco, lá em Vingadores Ultimato, e em teoria ele tá morto. Porque nós não vimos ele morto, não é? E tem uma regra nos quadrinhos, sem corpo, sem morte. Ele deve estar vivo em algum canto aí, eu acredito. Mas a última missão dele foi devolver as joias do infinito. Inclusive, muitas teorias e muitos fãs ficaram torcendo para a Marvel desenvolver uma série mostrando o Steve Rogers devolvendo as joias do infinito em suas respectivas realidades. E eu também acho que poderia ser uma série bem legal isso aí. A Marvel não fez. O que a gente sabe é que antes ou depois de devolver as joias, o Steve Rogers ficou lá no passado vivendo uma vida com a Peggy Carter. Só que a gente não sabe até quando. Pode ser que em algum momento o Steve Rogers achou melhor, pô, tem outra missão aí pra mim. Esse velhinho pode ter visto coisas, muitas coisas, que nós não sabemos ainda. Então há espaço narrativo, sim, existe uma brecha para justificar
um retorno do Steve Rogers, interpretado pelo Chris Evans, em uma versão do Nômade. Provavelmente o cara vai estar viajando pelo multiverso, devolvendo as joias do infinito. Tipo um Nômade temporal, né? Faz algum sentido. Inclusive faz sentido ele chegar pro Quarteto Fantástico e avisar de um perigo multiversal se ele soubesse da existência de um. Só acho que poderia ficar muito parecido com o que aconteceu em Guerra Infinita, onde o Hulk chegou na Terra avisando sobre o perigo do Thanos. E aí, pô, de repente ia aparecer o Chris Evans, Steve Rogers, para avisar do perigo do Doutor Destino também. Eu acho que ia ficar meio repetido. Talvez, pô, quem sabe, tenha sido inclusive por isso que alteraram a cena pós-créditos. Mas peraí, Loki, para, você pode estar pensando, você tá viajando, Loki? Chris Evans não foi confirmado para Vingadores Doomsday, e é verdade. Lembra da infame live da cadeira? Chris Evans não tava lá, assim como vários outros nomes, tipo Tom Holland, como Homem-Aranha e etc, e etc. Mas existem boas chances do Robert Downey Jr. não ser o único ator ressuscitando dos Vingadores originais para aparecer em Vingadores Doomsday, viu? Inclusive, o Deadline, um site ultra confiável, postou essa matéria aqui, ó, no finalzinho de 2024, daquela tradução automática marota, pra gente ler, ó, Chris Evans retornando a Marvel para Avengers Doomsday. Ó a carinha dele aqui, que simpático. É lógico que ele negou isso aí o máximo que ele pôde. Ele deu uma de Andrew Garfield, dizendo que não voltaria como Homem-Aranha em Homem-Aranha Sem Volta para Casa. E a gente sabe no que deu. Tivemos 3 Homens-Aranha em Sem Volta para Casa, assim, não adiantou ele ter negado tanto. O filme estreou, tava confirmado. Mas olha o que eles disseram na matéria na época. Chris Evans está voltando ao universo cinematográfico da Marvel para a direção do Joe e do Anthony Russo, em Vingadores Doomsday, que mais uma vez tá traduzido aqui para Dia do Juízo Final. A tradução automática sempre põe Dia do Juízo Final aqui. Nesse momento, o papel não é totalmente claro, mas fontes dizem que o personagem Sam Wilson, de Anthony Mack, também retornará como Capitão América. Depois que essa notícia saiu, que rolou a live da cadeira, então a presença do Anthony Mack como Capitão América também foi confirmada aqui. Então o site continua: Evans fantasiado de Capitão América parece menos provável. No entanto, não seria um choque se ele reprisasse o papel de Steve Rogers. Ou seja, a teoria do site que veio com essa informação, e está bem confiante nessa informação, é que o Chris Evans retorne como Steve, mas o Steve deixe o título de capitão para o Sam Wilson. O Chris Evans, vale lembrar, apareceu como tocha humana em Deadpool e Wolverine. Então não é como se o Chris Evans estivesse evitando retornar aos filmes da Marvel, sabe? Ele já provou estar aberto a essa possibilidade aqui. Então, mesmo que ele não seja um protagonista do filme, uma participação relevante, mas ainda assim breve, no próximo filme dos Vingadores, para mim não é totalmente descartada. E olha só o que continuam dizendo nessa matéria. Recentemente, Chris Evans foi flagrado no set de filmagens de Vingadores Doomsday, e ele está retornando como Steve Rogers / Capitão Hydra, ou seja, uma versão maligna do Steve Rogers. Pra falar a verdade, eu adoraria ver ele retornando nessa posição de Capitão América do mal, viu? Talvez, justamente por isso, a cena pós-créditos original em que ele apareceria em Quarteto Fantástico foi trocada. Porque se a Marvel tiver decidido usar ele como uma versão maligna de Capitão América, não faz sentido aí chegar para avisar o quarteto. Só consigo pensar em uma coisa agora: se a Marvel de fato usar uma desculpa temporal de viagem no tempo e não sei o que, para pôr o Chris Evans para voltar de novo como Steve Rogers, Capitão América, nossa, esse velhinho aqui realmente ele vai ter visto coisas. Ele pode já ter vivido o fim do multiverso, o retorno, tudo, e não falou nada, ficou quietinho. Por quê? As viagens multiversais dele devem ter sido uma loucura. Quem sabe até, no fim de Ultimato, ele não tenha passado o escudo para o Sam Wilson, porque viu em um futuro alternativo que poderia representar, quem sabe, os acontecimentos que vamos ver em Vingadores Doomsday, viu lá o Sam Wilson sendo um bom Capitão América, um Capitão América que ele julgou digno. Daí, quando retornou ao passado, ou retornou de suas viagens multiversais, pensou: tá aí, meu sucessor tem que ser o Sam Wilson. Mas aí eu já tô viajando demais. O que você acha desse retorno do Steve Rogers e da cena dele que foi trocada de Quarteto Fantástico? Comenta aí, e reforço aqui a minha recomendação em Feitorama. Se você
tá precisando dar um presente para alguém e não sabe que presente dar? Feitorama.com.br. Eles têm loja na Shopee, no Mercado Livre, no TikTok, em tudo que é lugar, mas eu sempre recomendo que você venha aqui em feitorama.com.br, porque você pode ter o atendimento pelo WhatsApp, tem um preço mais acessível, ainda tem frete grátis a partir de R$100, então dá para pegar presente para a família inteira. Você só manda sua foto, escolhe o seu estilo favorito, olha aqui, e daí adquire uma caneca especial que emociona, viu? Eu fiquei emocionado quando recebi a minha aqui em casa, é um baita presente legal. Eles têm a opção de quadro aqui também e fica um recado importante se você tem uma empresa ou se você está pensando em fazer uma festa, não sabe o que dá de lembrança, pô, uma lembrança personalizada com um desenho ou uma fotografia sua numa arte especial, pô, tá aqui, Feitorama, consegue negociar, arrumar isso para você, fazer essas canecas em quantidade, resolve o seu problema e ainda fica super emocionante, super legal. Feitorama.com.br. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou o Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.